Bom dia a todos. Sejam bem-vindas aqui bem-vindas e bem-vindos, né? A mais uma live da Escola do Lar, do livro Educação. Hoje, domingo de manhã, né? O dia que a gente fica um pouquinho mais preguiçoso. Vamos aproveitar para estudar aí o que Deus deixou para nós, os conselhos que Deus deixou para nós a respeito da disciplina. Esse é um tema que com certeza traz medo, traz insegurança a muitas pessoas, a muitos pais. Mas tenho certeza que depois dessa live você vai sair daqui transformado, assim, cheio de sabedoria de Deus para guiar seus filhos e discipliná-los conforme a palavra de Deus. Bem-vinda aí, Eni, a Débora, sejam bem-vindas. É uma alegria imensa estar aqui fazendo essa live com vocês, principalmente porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Essa convidada é a Rose Baliani. Ela é terapeuta familiar e ela tem ajudado muitas e muitas famílias, né, muitos pais e muitas mães a conseguirem educar os seus filhos com paciência, com amor, com domínio próprio, né? Sem exageros na raiva, né? Sem gritarias, com um método que ela estruturou, né? Esse método chamado de educação espaçada. E a Rose com certeza vai ter muito a aprender, muito a ensinar a gente. Então, pegue um papel, uma caneta para você anotar todas as dicas que ela vai deixar aqui. E, por favor, coloquem aí nos comentários se estão conseguindo me ouvir bem, se tá tudo ok no áudio, para daí, então, a gente iniciar e eu fazer aqui já, a Rose já entrar na live com a gente e a gente poder seguir com tudo ok, com o áudio bom, com a imagem ok. Então, quem puder dar um joinha aí pro áudio, para me confirmar que tá tudo certo, que vocês estão me ouvindo. Dá um oi, dá um joinha aí quem tá ouvindo. Bem-vinda Flávia, bem-vinda Elô. Ah, legal. Então eu vou convidar então a Rose para participar aqui da live com a gente, tá? O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 34, que vai falar sobre disciplina, tá bom? Então, corram lá pegar papel, caneta, pegar o seu livro Educação pra gente começar. Já vou aqui chamar a Rose. Vai ter muito a nos ensinar. Vai ser transformadora essa live para vocês, eu garanto. A Rose, ela tem muito a nos contribuir. Oi, Rose. Olá, bom dia. Bom dia. Só vou te pedir para você deixar o seu celular em pé, tá? Aqui no Instagram, que daí ele só funciona em pé. Ok. Isso. Seja bem-vinda aqui à nossa live. É um prazer ter você com a gente. Prazer é meu, a satisfação é minha. É um prazer estar com vocês nessa manhã e poder compartilhar um pouco desse livro tão precioso. Sim. Para a gente poder iniciar, então, o nosso assunto, vamos fazer uma oração? Vou convidar você que está aqui com a gente, nos assistindo, se você puder fechar os seus olhos agora e levar seu pensamento a Deus. Vamos juntas orar a Deus para pedir que Ele nos conduza nessa live. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Obrigada por tantos conselhos preciosos que o Senhor deixou para nós. Abençoe agora esta live, abençoe a Rose, que nos trará muitos ensinamentos da Tua Palavra. Que ela fale de Ti, que ela venha, que as palavras, que a mensagem venha direto do Teu trono de graça. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Amém. Então, Rose, pode começar. Vamos lá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 34 do livro Educação de Ellen White, intitulado Disciplina. Ela inicia colocando aqui o verso de 2 Timóteo 4:2, que eu acredito que seja o conceito de disciplina: ensinar, repreender, animar e ser longânimo. Ela diz que uma criança disciplinada deve ser uma criança
obediente. Será que é só a criança? Ou será que todos nós temos que ser disciplinados e obedientes? Agora, por que ser obediente? Para que ser obediente? O mundo não pode ser cada um fazer o que quer, o que gosta, a hora que quiser, quando quiser. Não, nós sabemos que não. Se a vida fosse assim, não haveria ordem, organização, o mundo estaria em pleno desajustes, né? Então, nós temos que ter uma casa organizada, uma cidade organizada e limpa, uma igreja organizada. A própria Ellen White fala que a ordem é a primeira lei do céu. Primeira lei do céu. Em 1 Coríntios 14, 40, a palavra de Deus diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, nós precisamos dessa disciplina, precisamos dessa obediência para ter ordem. O primeiro alerta que eu gostaria de deixar para os pais que estão nos assistindo é: uma criança não nasce obediente. É preciso ensinar. Ah, se já nascessem obedientes, não é verdade? Não. É preciso ensinar obediência. E para ensinar obediência é preciso muita paciência, porque ninguém aprende obediência de uma hora para outra. É preciso lutar, lutar e lutar, para que as crianças aprendam. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como que elas vão aprender a lhe obedecer, como que elas vão aprender a serem disciplinadas. Agora, ok, a criança precisa ser disciplinada, precisa obedecer. E vai obedecer o quê? O que ela vai obedecer? Quem ela vai obedecer? Olha, há uma grande diferença entre respeito e obediência. Respeitar, a criança respeita a todos. Agora, obedecer, ela obedece a autoridades. Quem são as autoridades da criança? O pai, a mãe, o adulto que está cuidando dela. É isso que tem que ficar bem claro para a criança, tá? Logo no início da vida. Mas vamos lá. Obedecer o quê? Obedecer as regras, as leis, os combinados. Uma criança disciplinada é uma criança que obedece às leis, às regras e os combinados. Agora, como? Como que ela vai obedecer? Através da criação de hábitos. Por meio do seu esforço, de persistência, ela vai criando o hábito e vai obedecer. Aqui no livro, eu estou com um livro que é a 6ª edição. Então, ele está na página 287. Logo aqui no início, a autora vem dizendo assim, que para que haja obediência, tem que haver autoridade, certo? Nós falamos, quem são as autoridades? A autoridade é aquele que diz o que faz e não faz, o que pode e não pode, o que deve e o que não deve, certo? É preciso ter autoridade, mas há uma diferença entre a autoridade e autoritarismo. Ellen White diz no livro Orientação da Criança que há 4 tipos de pais. Lembram? Quem já leu o livro sabe. Os negligentes, que não estão nem aí, as falhas dos filhos passam desapercebidos, eles não se importam. Os pais permissivos, que é aquele que até percebe, mas permite os erros, nós vamos falar também sobre isso aqui. Depois, o terceiro, o pai
autoritário, que é aquele mão de ferro, que quando a criança erra, vai lá, pega, bate, humilha, censura, acaba com a autoestima da criança. Esse é o pai autoritário. E tem o pai firme, que hoje os especialistas chamam de pais autoritativos, que na verdade são os pais que usam de autoridade com amor. Pare para pensar um pouquinho. O que é autoridade? Jesus tinha autoridade quando andou aqui na Terra. E ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. Jesus tinha autoridade, morreu na cruz para nos salvar. Então, é essa autoridade que a Bíblia fala. É essa autoridade que Ellen White diz. É o amor. Sem o amor, não há autoridade. Pode haver autoritarismo, mas autoridade não. A autoridade é a firmeza com a mansidão, a firmeza com a bondade. Não tem ira. Uma pessoa autoritária não tem ira. Aí você vai dizer, ah, mas Jesus pegou o chicote lá no templo e usou de autoridade. É uma outra história. Agora pare para pensar. Que exemplo de autoridade você é para o seu filho? E ele considera como uma autoridade, porque se ele não considerar você como uma autoridade, vai ser muito difícil ele lhe obedecer. Se ele não leva você mais a sério, vai ser só um milagre. E há como reconquistar a autoridade? Há como reconquistar a autoridade. Mas é a primeira coisa que você precisa pensar. Eu ainda tenho autoridade sobre meu filho? Mas só que antes disso, nós estamos fugindo um pouco aqui do livro, mas eu acho que é uma reflexão, né, Elaine? Sim, Muito fica à vontade. se fazer. Deus é autoridade para o seu filho. Deus é autoridade. Se Deus for autoridade para o seu filho, automaticamente você será autoridade para ele. Olha só. Agora, o que vem antes? O seu filho deve antes obedecer a Deus ou obedecer a você? Deus precisa ser a autoridade primeiro ou você primeiro? É Deus. Por que é Deus? Porque quando você não estiver próximo a Ele, Ele vai continuar obedecendo a Deus. Então ela fala da autoridade e da vontade. Porque você diz, não faça, ele diz, mas eu quero. Você diz, não pode, ele diz, mas eu quero. Aí você diz, pode, e ele diz, não quero. E aí, quando a sua autoridade e a vontade dele não estão em comum acordo, é onde há, então, os conflitos e a amargura. Né? É a luta, é a luta. Mas ele tem que saber que o Pai é o representante de Deus na Terra. E ele precisa obedecer. Agora, como obedecer? Para que não haja esse conflito, não haja esse atrito e essa amargura. Então, ela fala que a primeira coisa é ensinar o domínio próprio. Ela diz nos outros livros dela que o domínio próprio é o primeiro valor a ser desenvolvido no caráter, junto com o respeito, a responsabilidade e a disciplina. A reverência, aliás. Então, ensinar o domínio próprio, ensinar a criança a controlar a sua mente, a controlar a sua vontade naquele momento, né? Então, ela continua dizendo aqui, ainda na página 287, que o ensino do domínio próprio vem através das leis e das regras. Não há domínio próprio se não tiver as regras. Antes, eu gostaria de colocar duas observações bem rápidas. Tem pais que quer que a criança... primeiro, tem pais que quer que a criança adivinhe as regras. Adivinhe as regras.
não conversou, não explicou, não falou o princípio das regras, não fixou num quadro. Quando a criança erra, o que ele faz? Ele vai lá, mas você não sabia que isso não podia ter sido feito? Menino sem educação, agora eu vou bater em você. Mas você não avisou para a criança. Você falou para ele? Olha, uma autora chamada Dona Rabenite, que é autora do livro Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus, é um livro excelente que também é uma compilação da orientação da criança. Ela diz: pais e mães precisam ficar sintonizados. E eu digo, pais e mães precisam prever que ele vai fazer aquilo. E já instituir como regra, que não pode. Você não conhece seu filho, as tendências dele? Então, não aguarde, não espere acontecer. Instrua. É melhor instruir do que repreender. Na verdade, o sábio é aquele que instrui e não aquele que repreende. Instrui antes que aconteça. A segunda observação que eu gostaria de falar é: há regras e a rotina. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de um pai, de uma mãe, da criança. E quando você coloca a rotina dentro das regras, fica mais fácil da criança entender. Nós temos uma menina de 12 anos. Ela não é minha filha biológica, ela é filha de minha irmã, mora conosco desde cedo, desde pequenininha. Ela nunca teve regras fixadas na parede, no quarto, nada. Mas ela tem ali umas 6 folhas de rotina. Se você olhar, as regras estão intrínsecas. Uma vez eu tive visitando uma amiga e ela formulou 22 regras para o filho. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Vocês acham que o menino seguiu? De forma alguma, né? Alguma. Então, tente colocar as regras dentro da rotina. Igual, 10 horas da manhã, brincar. 10:30 da manhã, guardar o brinquedo. Olha a regra, guardar o brinquedo. Só que foi dentro da rotina, ele nem viu que aquilo ali é algo imposto. Que também não pode ser algo imposto, né? Agora, Elaine, vamos falar rapidamente de como instituir as regras. Ô, Rose, antes de você seguir aqui, eu gostaria só de comentar aqui que a Flávia compartilhou com a gente. De repente, se você tiver um conselho para ajudá-la, ela tá falando sobre que ela tem ela vive num jugo desigual. Ela segue uma religião e o esposo outra. E isso faz com que o filho dela fique perdido. Ela diz uma coisa, o pai diz outra, ela dá uma regra, o pai dá outra, e o filho não consegue se decidir, ele não sabe para que lado obedecer e vira uma confusão. Teria alguma sugestão de como ela poderia proceder nesse caso? Sim, vamos aqui lembrar, está na página 290. Aí, quando nós chegarmos lá, aí eu lembro de comentar isso aí. Tá bom, Elaine? Bom, Flávia, né? Isso. Vamos aguardar. Olha só. Primeiro, para você instituir as regras no lar, eu aconselho que você planeje, por exemplo, hoje é dia 6 de dezembro. Que você institua dia 6 de janeiro, um mês depois da sua decisão. Que você não, minha casa está uma bagunça, esses meninos precisam ter uma rotina, precisam ter as regras, então eu digo um mês. Primeiro você vai iniciar um processo de reconsagração, você e seu esposo. Por quê? É o Espírito Santo que vai fazer o trabalho.
Não é você. Esse é a obediência no lar, fazer do lar um pedacinho do céu, não é você que vai ser um instrumento, vai colocar as regras, você vai ser apenas um instrumento. Então, primeiro, você precisa se reconsagrar, orar, pedir a inspiração do Espírito Santo para quais são as regras que serão formuladas. Depois vai ter um dia que você vai parar para fazer um encontro com eles e vai fazer esse encontro com as regras combinadas com eles. Todos os pais que formulam regras sozinhos e grudam na parede, os pais não seguem, as crianças não seguem. Essa geração é muito diferente. Tem que sentar, tem que explicar o princípio da regra, por que não pode. Só que antes desse primeiro encontro, você vai separar uma semana para conversar com eles sobre as leis artificiais. Eu chamo de leis artificiais. Né? As leis de trânsito, as leis da escola, as leis do supermercado. Vá com seu filho ao supermercado. Hoje está tudo tão difícil, né? Mas então mostre um vídeo que seja e fala, olha só, esse supermercado aqui, tudo é organizado. Os biscoitos ficam na seção de biscoito, as frutas na seção das frutas, os materiais de higiene onde ficam aqui reservados. Imagine se isso aqui não fosse organizado, como seria? Mostrando esse exemplo das leis artificiais, você já está trabalhando com ele o foco da organização do lar, que a cama precisa estar arrumada, os brinquedos precisam estar guardados, tá certo? Depois você vai partir para as regras da natureza e vai sair com ele para passear e vai mostrar então, conversando com ele sobre a órbita do nosso planeta em torno do Sol, né? Vai falar da fotossíntese, a forma que a vegetação cresce, que a folha brota, a flor desabrocha, tudo isso você vai falar com ele das leis da natureza, da chuva, da neve, da estrutura do corpo humano. Isso vai demorar mais ou menos uma semana, 15 dias. É um estudo que precisa fazer, demanda tempo. Para instituir regras, precisa trabalhar a consciência da criança, o coração da criança. Quando você for trabalhar as leis da natureza, você vai falar da atuação de Deus, do amor de Deus, que Deus instituiu todas essas leis da natureza e hoje Ele cuida. A sementezinha brota não é por acaso. Deus está cuidando. Olha, eu faço um apelo a vocês nessa manhã. Tem que ficar claro para a criança que as leis é o amor, que a organização é o amor, que tudo precisa ter o seu lugar, porque é amor. Não é porque você quer, não é porque seu esposo quer, não é porque a avó que mora junto quer, não é. É porque esse clima de ordem, essa paz no lar é o amor. Quando a criança entende isso, a nossa Belinha, ela diz assim, eu amo a minha rotina, não viverei sem a minha rotina. Por quê? Porque a rotina dela, com as regras dela, liberta ela. Ela sabe que ela vive em paz. Então, enquanto isso não for instituído no coração da criança, não vai dar certo. Quando você, então, passar ali para a última semana, implementando as regras que ela vai serem fixadas na parede, as primeiras regras as regras do amor de Deus. Elas são o princípio de tudo. Os 10 mandamentos, né? Por que é necessário? Não precisa colocar os 10 mandamentos lá, não haverá outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não precisa colocar todos os 10 mandamentos na parede, mas coloca, primeira regra, amar a Deus.
na segunda linha. 10 mandamentos. E ali, por que precisa dos 10 mandamentos? Por quê? Porque o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe para que prolongue os dias na terra que teu Deus te dá. Se a criança não cumprir o quinto mandamento, não obedecer o quinto mandamento, não vai obedecer às suas regras. Não vai. Então, isso tem que ficar bem claro. Colocou as regras do amor a Deus, vem o segundo ponto. As regras do amor a si mesmo. Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus, colocou lá primeiro as regras. Mas depois, e você? Né? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, vem as regras do amor a você, que são as regras dos 5 sentidos. Comer guloseimas, pode ser uma regra. Vai assistir TV? Qual horário de assistir TV? E o que vai assistir na TV? Olha, tudo isso são regras. Ouvir músicas, vai ouvir músicas? Que tipo de músicas? Nós não temos tempo aqui para falarmos de muitos exemplos, né? Terceiro, depois o terceiro ponto, é o amor ao próximo. Então, gentileza, respeito, esperar a vez para falar, ter paciência com o irmão, tirar o prato da mesa, tudo isso são regras de amor ao próximo. Está vendo que não é somente pegar regras e instituir lá, pegar rotina e instituir, não. Tudo tem um porquê, tudo tem um para quê, tudo tem um sentido, tudo tem um princípio. Por isso demora-se tanto para instituir regras. Não é feito assim de uma hora para outra. Elaine, posso continuar? Pode sim. Tô anotando aqui tudo que você está falando, que está muito bom. Então, está bom. Bom, lá na página 288, ela reforça novamente que inúmeras regras, o excesso de regras é pior que a deficiência deles. Olha que inteligente, que frase, né? Então, se você coloca muitas regras, é pior do que a falta de regras, porque a criança não vai entender, ela vai pensar assim, gente, é impossível eu fazer tudo isso que estão me pedindo. É uma loucura. Por isso, você pode colocar a rotina com as tarefas, que muitas vezes a rotina é uma rotina extensa, mas se tem as regras ali intrínsecas, ela não percebe. Mas não pode colocar não isso, não isso, não isso, não isso, não, não, não. E cuidado com os nãos. Esse negativismo acaba com a autoestima, com a individualidade da criança, né? Então, ela coloca que as regras também, como nós já falamos antes, ela não deve ser imposta. Você não deve usar de força. Não deve impor sujeição. Porque isso vai trazer rebelião ao coração. Mas tá tudo bem, falar é fácil, mas vamos ver ali no dia a dia como vai ser. Vamos supor, então, que você colocou para a criança que hoje o uso do celular é muito difícil, né? Eles querem todo o tempo ficar com o celular nas mãos. Então, você colocou que na rotina, que ele deveria usar o celular das 16 às 17 horas, todos os dias da semana. 1 hora por dia. E ele não está lhe obedecendo. Às 17 horas, vamos supor que a criança tenha 10 anos e já sabem as horas, você percebe que ele não colocou o seu celular, porque não é o celular dele, né? Criança com 10 anos não é adequado ter celular ainda. Então, às 10 horas, ele foi e não deixou o celular ali onde você fez o combinado. Aliás, às
17 horas, ele não deixou o celular lá. E agora? O que você vai fazer? Né? Você vai lá e vai tirar o celular? Eu tive um caso de uma mãe que pegou o celular, tirou da mão do filho, jogou no chão, pegou uma vassoura e quebrou o celular. Quebrou o celular. Então, o que foi que ela ensinou para a criança nesse momento? Que todas as vezes que alguém não gostar de seu comportamento, ele vai fazer isso com ela. Vai ficar bravo, vai ficar irado. A criança, primeiro, você precisa avisar para ela uns 15 minutos antes de que o tempo já está terminando. Porque muitas vezes, se para nós uma hora passa rápido, se ela está sentindo prazer com o celular nas mãos, ela não vai ver o tempo passar. Então, avise para ela. Vai lá e fala assim, Juninho, para o seu filho, olha só, daqui 15 minutos é a hora de deixar o celular. Agora, só uma dica, que a gente não tem tempo de ficar falando muito sobre isso. Coloque algo mais prazeroso do que o celular na rotina. Aí ele vai deixar o celular, tá? Então, tem mães que falam assim, mas meu filho não sai do celular, não deixa o celular. Mas o que tem de mais prazeroso do que o celular? Para ele deixar o celular. Né? Por exemplo, se você colocar... Oi, Elaine. A gente sempre precisa oferecer às crianças algo melhor, né? Não quer só tirar, proibir, mas oferecer algo melhor. Isso. Na própria rotina, vamos supor, segunda-feira ele usa o celular, terça-feira não vai usar o celular. Então, na terça-feira, naquele horário, o que ele vai fazer de bom no lugar do celular? Tem que pensar nisso, né? Geralmente, o fazer de bom é estar com você. Você deve ser melhor do que um celular. Então, nós vamos fazer uma receita, vamos passear com o cachorro em volta da praça, vamos para o jardim, vamos para a horta, né? Então, isso é melhor do que o celular. Agora, nós vamos falar aqui de uma parte que Ellen White fala que cuidado em querer colocar a sua vontade acima da vontade de seu filho, né? Querer ser o governo dele. Quando você quiser ser o governo de seu filho, querer que seu filho seja submisso ao extremo a você, sem dar a ele a liberdade dele dar a opinião dele, quando você quer ser a mente, o juízo e a vontade dele, mesmo assim, depois dos 4, 5 anos, você continua, ele já sabe, já está começando a entender o mundo, você quer colocar um freio nele, como um animal. Ela diz que isso vai enfraquecer e destruir o seu filho. E quando ele estiver sozinho, ele não vai ter força, não tem firmeza, não tem domínio próprio. No futuro, seu filho será influenciado e seu filho não saberá fazer escolhas. Então, cuidado, porque a força de vontade dirigida e modelada tem que ser de acordo com a vontade de Deus. E Deus é amor. Se você ama seu filho, nada vai ser imposto como se ele fosse um animal. Me dê aqui esse celular. O celular é meu, não é seu. Você não comprou. Se você não devolver, você vai ficar sem esse celular mais de 3 meses. Não. Quando você for instituir as regras com seu filho, já pergunte. E se você não cumprir o horário da devolução do celular, o que pode acontecer? Deixa ele falar. Nós tivemos uma meninazinha de 4 anos que disse para a mãe, mãe, ficarei sem o celular 1 mês. Só que a meninazinha não sabia quanto é 1 mês. Pense, mãe, seu filho, antes dos 12, 10 anos, não tem noção temporal desenvolvida. Então, cuidado com esses combinados. Na página
289, ela diz que quando você faz os combinados, institui as regras, pare de suspeitar do mal. Tem mães que já colocam as regras e já fala para o filho: eu acho que você não vai conseguir. Ó, isso é a pior coisa. Como é que pode falar isso? Coloque já. Será que você vai fazer isso mesmo? Porque quando você coloca ali, né? Ah, mãe, eu vou levantar 7 horas da manhã. A mãe diz assim: mas isso é um preguiçoso. Como é que você vai levantar com essa preguiça que você tem? Todos os dias eu chamo você. Como é que você está falando que vai levantar 7 horas? Eu já sei que você não vai. Olha, isso você já está destruindo seu filho. Destruindo. Ellen White diz que você tem que confiar no seu filho. Confiar. Mesmo que você não confie, finja que confie. Dê um sorriso. Sim, filhinho. 7 horas da manhã você vai levantar. Você vai levantar. E sabe o que você vai fazer? Orar, orar, orar e clamar a Deus para que seu filho levante às 7 horas da manhã. Isso é confiança. Isso é honra. Isso é respeito. Agora, se você mesmo já não confia, quando você for fazer as regras, lembre-se, pedir é diferente de ordenar. Escolher é diferente de corrigir. Então, seu filho, você pede e você dá a liberdade para ele escolher, ok? Se ele escolheu levantar às 7 da manhã. Então, vamos lá, Ilane, chegando agora no comentário da nossa mãezinha Flávia, né? Que está aí num julgo desigual, não é? Então, ela fala isso aqui na página 290. Ela fala que são as regras da sala de aula, mas nós trazemos para a nossa vida, para o nosso lar. Porque o nosso lar é uma escola, até o grupo chama, né, a escola do lar. Então, ela diz assim, que as regras do lar não é as regras da mãe, certo? Que as regras precisam ser em comum acordo. Que o princípio deve ser estudado para que ele se convença da justiça. Então, agora, se a mãe diz uma coisa e o pai diz outro, não há equilíbrio, não há equidade. A criança fica perdida, não sabe para que lado vai. Então, essa mãezinha, ela precisa orar, jejuar, clamar a Deus, ser muito paciente. E ela precisa, primeiro, trabalhar o esposo. Durante um período, se entregar realmente aos pés de Cristo, pedir que o Espírito Santo esteja no seu lar e fazer uma reunião com o esposo. Estudar mais um pouco os livros de Ellen White. Se ele não for cristão, pegue livros de outros autores. Tem autores muito bons, como o Isamitiba, que escreveu Quem Ama Educa, escreveu Quem Ama Educa Adolescentes. Tem os autores americanos que escreveram os livros Pastoreando o Coração da Criança, Instruindo o Coração da Criança. Tem livros também, e olha, quer ver? Olha esse livro aqui, ó. Não sei se está ao contrário. Quando filhos bons fazem escolhas ruins, que são livros que não são de Ellen White-anos, porque senão ele pode dizer assim, não, mas isso aí é a sua igreja que está dizendo. Não, ela mostra para eles vídeos que falam sobre as delinquências, né? A delinquência do adolescente. Ela precisa mostrar o que acontece depois, se não trabalhar as regras agora. Então, ela precisa trabalhar o coração do marido.
não num ambiente de guerra, não num ambiente de imposição, mas num ambiente de oração. Ele pode não ser cristão, mas existe amor, existe respeito, existe cumplicidade. E tanto ela quanto ele amam o filho e quer o melhor para o filho, que é o melhor. Só que só lembrando, eu não sei se se essa mãe já ouviu falando do nosso método, ele é um método que o pai e a mãe devem estar em comum acordo no mesmo momento onde as regras serão instituídas. E as regras, elas precisam ser organizadas. Por exemplo, se a mãe disser assim: não assista esse desenho animado, não faz bem para você, tem muita violência. Aí ela passou ali em frente à TV e viu a violência. Aí vem o pai e fala assim: não, nada a ver, pode assistir, isso aí é só entretenimento. Este assunto tão específico de salvação não pode ser conduzido de uma maneira informal como essa. Eles já deveriam ter se reunido, os dois, ter conversado, ter lido na Bíblia como nós nos alimentamos pelos ouvidos, pelos olhos, alimenta o espírito, alimenta a mente. Só depois, então, leva-se para a criança, leva-se para o adolescente. Os pais precisam conversar antes. Tem uma mãe que me contou esses dias que foi instituir as regras no momento que estavam conversando, combinando as regras. O pai olhou para ela e disse assim: oh, quantas regras! O que acontece ali? Ele já jogou fora tudo aquilo que a mãe tinha rascunhado antes, né? Então, comum acordo. White também, ela diz num outro livro dela, que quando um pai olha para a mãe, o olhar de um pai de desaprovação da regra que uma mãe colocou, e ele olha, por exemplo, ele não fala, mas ele olha com o olhar atravessado para a mãe, ele já está pecando. Já está pecando. É comum acordo em tudo, em tudo. Por isso que ela fala que o silêncio é o melhor remédio para todas essas divergências. Olha, nós temos que orar por esses lares, Elaine, porque eu sei que não são um, nem dois, nem três, são vários lares assim, né? Bom, continuando aqui, ainda na página 290, Elaine, você quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa a respeito do que já falamos? Algo que eu não falei? Que agora nós já estamos indo aí pro final, né? Não, acho que tá, assim, realmente muito bom todas as dicas, todas as orientações. E realmente é o Espírito Santo que vai trabalhar nos corações, né? Nunca vai ser a mãe, nunca vai ser o pai, é o Espírito Santo que tem que atuar em primeiro lugar na vida dos pais, porque ali no começo do capítulo, Ellen White fala que é uma hierarquia, né? Para a criança ver que todo mundo obedece. Nós obedecemos a Deus e nós, pais, como representantes de Deus aqui para as crianças, devem obediência a nós, pais. E quando a gente não estiver mais com as crianças, elas vão saber, puxa, agora então a minha obediência continua, né, sendo a Deus, porque eu obedeci a meus pais porque eles eram Deus para mim, ali na terra, né, representante de Deus. Então, quando a gente entende essa função, a gente vai ver que antes de pedir qualquer coisa para os nossos filhos, antes de exigir qualquer obediência a nossos filhos, a gente precisa submissão e obediência a Deus em primeiro lugar. Sim. Uhum. É isso mesmo. Pode seguir. Continuando aqui, ela fala que nós temos que ter muito cuidado, depois que colocarmos as regras, com a condescendência. O que seria essa condescendência? Você percebeu que a criança não obedeceu e você ignora. Você deixa para lá.
Muitas vezes você está cansada, seu marido cansado, né? Aí, mas só foi esse dia, só foi um pouquinho. Ela diz que essa condescendência vai gerar no coração da criança a incerteza. Vai dizer assim, mas será que eu preciso seguir mesmo? Parece que minha mãe viu, mas nem percebeu. Então, vou fazer amanhã do mesmo jeito. E essa condescendência, aos poucos, vai gerando inquietação, irritabilidade, insubordinação. Então, não deixe desapercebido a regra que não foi cumprida. Chame, leve à parte, espere, não precisa intervir no momento, né? Se ele for mais velho, aí 6, 7 anos, pode intervir depois, com calma, mas não deixe passar. Eu lembro que o meu enteado, quando ele veio morar conosco, que eu casei com o pai dele, o pai, meu marido era viúvo, quando nós instituímos as regras com ele quebrava, um adolescente, né, de 15 anos. Eu lembro que uma vez eu esperei 20 dias para falar com ele sobre a regra quebrada. 20 dias. É claro que foi uma única vez ele quebrou, nos próximos 20 dias não mais. Ele achava que eu teria esquecido, mas eu não esqueci. E ele falou, eu não acredito que você não esqueceu. Não, não pode esquecer, porque aí você corrompe o caráter deles. Só uma dica, Rose, pra gente não esquecer, né? Porque no dia a dia aí nossa cabeça, tantas coisas, a gente acaba esquecendo. Você deu uma dica uma outra vez da gente anotar, né? Num caderno, as coisas ruins e as coisas boas. Pra gente poder chegar no momento e falar, né? É isso mesmo. Uhum. Aqui, olha, anotar, né? Sempre anotar. Na página ainda 290, lá no último parágrafo, ela fala assim: deve-se deixar esclarecido que o governo de Deus desconhece qualquer transigência com o mal. Não deve a desobediência ser tolerada, nem no lar, nem na escola. Então, você não pode tolerar. E a desobediência, aí você fala assim, mas eu amo tanto, foi só uma vez. Ela diz que isso não é amor, isso é sentimentalismo. E o sentimentalismo acaba com a integridade da criança e do adolescente. Ela continua dizendo... Antes de seguir, você poderia só explicar melhor por que foi necessário esperar 20 dias para conversar com seu enteado? Teve uma pergunta aqui. Porque ainda não era o momento. O que ele fez foi grave e durante 20 dias eu senti que o Espírito Santo não tinha falado comigo. Ele não tinha a idade ainda para dirigir e ele pegou o carro e foi dirigir. Né? Meia-noite, em uma outra cidade, nós ficamos sabendo. O pai dele interveio, né, no momento, mas eu não. Se eu fosse falar com ele antes, eu iria humilhá-lo, eu iria falar de mim, não era o Espírito Santo. Então, como Ellen White diz, se você percebe que vai ficar brava, irada, o silêncio ela vai falar na página 292, mas eu já vou ler, olha. Quando um pai se torna impaciente, está em perigo de falar imprudentemente, fique em silêncio. Há um maravilhoso poder no silêncio. Eu não estava preparada. Antes de você conhecer a natureza de seu filho, conheça a sua natureza. A sua natureza. Você não pode irar com seu filho. Quando você ira com seu filho, você não está fazendo o que Deus pediu para você. Você não está educando, você está simplesmente repreendendo com fúria.
Então, a mãezinha aí que perguntou por que eu esperei 20 dias, foi isso, mãe. Esperei 20 dias para que o Espírito Santo habitasse em mim. Às vezes você não vai esperar só 20 dias, não. Dependendo da idade do seu filho, você pode esperar 1 ano até 2. Mas o erro que ele tem cometido, você não pode deixar de falar. Né? Tem uma pessoa que escreveu: Rose, aguardo ansiosa por seu livro. O meu livro está sendo editado e, para honra e glória do nome de Deus, se Deus quiser, ele sai aí no final do mês de fevereiro. Né? Esse vem com o título Filhos Educados com Paciência e Cuidado. Olha o tema do livro: com paciência e cuidado. Então, ele tem 2 capítulos específicos que só falam sobre a ira. Só fala sobre esse pecado cruel que tem acabado com os lares, né? Então, vamos orar para que o meu livro saia em breve. Bom, na página 291, ela diz assim, Provérbios 14, 9. Os loucos zombam do pecado. Provérbios 5, 22. As suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, quando ele desobedece, é pecado. E é isso que ele precisa entender. Que ele está pecando, porque é o 5º mandamento. É o 5º mandamento. E ela também diz assim, ela fala no livro Orientação da Criança. Qual é a primeira lição que uma criança precisa aprender? Conhecer e compreender a vontade de Deus. E o segundo, e ela diz, essa é a principal lição. E o maior mal? Qual é o maior mal? Permitir que fixe na escravidão do pecado. Do pecado. Então, com paciência, com amor, converse com ele, apele ao coração. Eu sei que deve ter mães aqui falando, e as punições? Se não obedece, como é que vai ser punido? Esqueça a punição. Na Bíblia só há 2 tipos de punição, comunicação e vara. Então, use a comunicação para alertar seu filho, para instruir seu filho. Só que as mães que estão me assistindo agora, mães e pais, essa comunicação não é tão simples assim. Eu falo também no meu livro. Você tem que apelar ao coração de seu filho. E um discurso apelativo tem que ser planejado. Você precisa estudar, precisa de imagens, precisa de música para sensibilizar o coração, precisa de estudos. Uma conversa apelativa dura mais ou menos 1h30 a 2 horas. Olha só. E eu digo, se a criança, se o adolescente não estiver chorando de arrependimento depois do discurso apelativo, não serviu para nada. E Ellen White, ela diz que nesse momento é que brota o perdão do coração. Que ele fala, me perdoe, minha mãe, me perdoe, minha mãe, me perdoe, meu pai. Nasce o dom do perdão. E depois disso, ela diz que nasce o poder da obediência. Obedecer é poder, obedecer é dom do Espírito Santo. Isso não é tão simples assim. Isso não é tão simples. Então, é preciso dedicar tempo para, no caso ele não cumprir, fazer o que precisa ser feito. A conversa apelativa não é de uma hora para outra. Uma conversa apelativa não é informal. Não é assim, vem aqui, desobedeceu, vem aqui, vamos conversar, vamos lá pro quarto, vamos conversar. Não, de forma alguma. Você tem que estar com a sua mente tranquila, sua mente vazia, a casa organizada, porque quando você vai ter uma conversa séria com o seu filho, uma conversa apelativa, você não pode estar pensando assim, o feijão tá queimando, a louça tá toda suja. Ai, olha lá o cachorro passando fome. Não. Planejamento. Seu filho precisa entender que a liberdade é a lei,
A independência é a lei. Que a lei de Deus proíbe, mas não escraviza. A lei de Deus diz não, mas ela é uma proteção contra o poder do mal. E nós temos que fazer com que ele entenda que tudo isso é amor. A lei de Deus e as suas leis. Não censure seu filho. Eu vou outra vez reforçar. Se você censurar seu filho, ele vai pensar assim: sou eu. Eu sou o errado. Eu não consigo. Ele vai ficar desanimado e dentro do seu coração vai ter uma falta de esperança tão grande. Isso está lá na página 291. Só que como ele está desanimado e ele está triste, sem esperança, sabe a imagem que ele passa para você qual vai ser? Indiferença a você e arrogância. E aí, pais, eu quero dizer, é neste momento que desenvolve o pior dos transtornos que tem desenvolvido nessa geração, que é o transtorno de oposição desafiador, chamado de TOD. A criança não nasceu com esse transtorno. Isso foi porque ela se sente tão desanimada, tão incapaz, tão sozinha, que ela desenvolve esse transtorno. TOD, TOC, todos os distúrbios da modernidade. Ela tem que ser levada, a sua falta tem que ser corrigida de forma branda. Respeito próprio. Você preserva a criança de todos os males. Ânimo, esperança, você inspira. Diga para ela: eu também erro, eu também falho, também sou pecadora. E olha, você não viu que aquele dia eu falei alto com seu pai? Eu não podia ter gritado com ele, mas eu gritei. Mas eu fui lá e pedi perdão para ele, né? Aí, olha só, eu também erro. A nossa menina, a Belinha, Maria Isabela, ela fala: ah, tia, eu fiz isso, mas você também já fez um dia, né? Eu falo: sim, Belinha, a tia também já fez isso de errado. Mas Deus nos ajuda para não crescermos no erro, e sim crescermos naquilo que é verdadeiro, que é puro. Então, inspire, motive, anime, abrace, beije, cheire, jogue para cima, sabe? E eu acordo ela, sabe como que eu acordo a minha menina? Beijando do fio do cabelo ao dedão do pé. Beijando. Fala assim: olha, hoje a tia vai acordar você beijando. Aí ela fala: que delícia, né? Isso eu estou motivando a ela, estou falando a ela que a amo, para que ela então cumpra aqueles combinados. Na página 200. Só uma pergunta aqui que surgiu. As crianças que têm 3 anos, 5 anos, deve ser agido no momento que ela faz a coisa errada ou também pode ser esperado? Não, olha, uma criança de 3 anos e meio abaixo, você tem que ser a cabeça dela, viu? Ela não pensa, não. Ela, como diz os neurologistas, são inteligentes, mas não pensam. Tá certo? Então, por causa dos neurônios mesmo. Então, ela errou, você corrige naquele momento. Só que 2 observações muito importantes. Sempre a parte... Lembre-se, mãezinhas e paizinhos, vocês não precisam mostrar autoridade para ninguém, tá bom? Se ela errou na frente da visita, você tire e a leve para o quarto, tá? Nossa autoridade, nós precisamos mostrar que somos representantes de Deus, como a Elaine falou, somente para Deus. Porque tem pais que a criança fez um erro na frente da visita
E ele quer mostrar que ele tem autoridade. E ali mesmo ele faz a criança passar vergonha. Aquilo que ele faz é pior do que o erro da criança. Então, leve para dentro do quarto, converse ali. Quando a visita for embora, converse novamente. Lembre-se sempre de citar exemplos do que pode, que não pode, por que ele fez aquilo. A criança com 3 anos e meio não vai saber lhe explicar, mas pergunte o que você estava sentindo quando você fez isso. O que você desejava? Qual a mensagem que você queria passar para as pessoas quando você desobedeceu? Pergunte. Não fique assim, não diga que coisa feia, você fez eu passar vergonha, não podia ter feito isso. Não. Pergunte. Nós temos uma sobrinha neta que a mãe, a avó sempre faz isso, pergunta por que que ela chorou, por que que ela desobedeceu naquele momento. E hoje ela tem 6 anos. E foi tão engraçado que a semana passada ela disse assim: para essa pergunta que você está fazendo, vovó, eu nem respostas tenho. Já vou pedir perdão para minha mãe, sabe? Mas a avó conversou com ela sozinha, não é na frente de ninguém. Elaine, esse assunto é um assunto para mais umas 3 lives, minha querida. É muito amplo. Então, na página 292, Ellen White diz: essa obra de educar é a obra mais delicada e mais difícil que se tem confiado a seres humanos. Exige o mais delicado tato, a mais susceptibilidade, conhecimento da natureza humana e uma fé e uma paciência oriundas do céu, dispostas a trabalhar, vigiar e esperar. É uma obra que nada sobrevalecerá em importância. Nada pode ser mais importante do que a obra de Deus, a obra de educação. Nós estamos estudando também que educação é redenção. Então, é difícil, é delicada, mas é a obra mais importante. O próximo capítulo, trecho, parágrafo, ela fala do poder do silêncio. Educar com silêncio, educar com paciência. Agora, veja bem, há uma diferença entre o silêncio e a ignorância. Não ignore seu filho. Não fique de cara virada para ele. Então, ignorar o seu filho é matar o seu filho. O silêncio é somente não tocar naquele assunto, entendeu? Mas não discriminá-lo. Isso é crueldade. O próximo item, ela diz que cada criança se trata de uma forma diferente. Não adianta querer fazer regras coletivas para todos os filhos. Um filho tem 6 e o outro filho tem 10 e as regras são as mesmas. O de 6 é mais limitado. E vamos supor que o de 6 é um colérico e o de 10 um melancólico. Ou a personalidade, um é mais lento e o outro é 220 industrial. Como é que faz essas mesmas regras? Não é? Ela diz que um é mais vagaroso, paciente, o outro é mais sensível, mais nervoso. Precisa conhecer a cada um. Próximo parágrafo, ela relembra a regra áurea, né? Fazer aos outros somente o que deseja para si, Mateus 7,12, Lucas 6,31. Então, fazer aos outros o que deseja para si, a regra tem que ser específica para cada um. Ou você gostaria de seguir uma regra que você acha que não vai conseguir? Então, se o seu filho é de menos idade, menos inteligente, ela chama de transviados, rebeldes, desatinados. Você tem que pensar em tudo isso e fazer de acordo com a personalidade dele. O próximo parágrafo, ela fala o que nós já falamos. Não pode reprovar, punir jamais na frente dos outros. O próximo,
Tudo é feito com amor, com ternura, com paciência, com misericórdia, com compaixão, misturado com justiça. E o que é isso? Misturado com justiça é você não deixar passar. A justiça liberta, a justiça é amor. Tá? Então, amor e justiça, firme e mansamente, manso firmemente. Uma linguagem humilde, não severa. Tem pessoas que acham que para você ter autoridade, você tem que gritar. Eu fui diretora de escola até 3 anos atrás. Eu tinha 1.200, quase 1.200 alunos na escola em que eu era diretora. Para quem me conhece, sabe que eu só tenho 1,5 m. Como que aqueles alunos me obedeciam? Será que aos gritos? Não, não era aos gritos. Aqui ela fala uma linguagem humilde, uma linguagem serena, não severa. O segredo da disciplina é tocar o coração de seu filho. Enquanto você não tocar o coração dele, você não vai conseguir fazer com que ele obedeça o coração de seu filho. E o que está dentro do coração? O amor. O amor, né? No próximo, ela diz que corrigir o mal sem chamar atenção, aliás, que corrigir o mal sem chamar atenção para o mal é somente corrigir a regra. Nós temos que corrigir o mal e dizer que é um mal e dizer que aquilo é pecado. E você só consegue isso através do Espírito Santo. O próximo ela fala que o que Jesus faz conosco? Jesus suporta os que erram. Ela diz assim, olha, na página 294. Todo pai, aliás, o divino mestre suporta os que erram em toda a perversidade deles. Seu amor não desanima, não cessam seus esforços para ganhá-los. Com os braços estendidos, ele espera para repetidas vezes dar as boas-vindas aos errantes, rebeldes e mesmo aos apostatas. Não é porque você errou que eu deixei de te amar. Olha, você continua sendo meu filho. Eu só não aceito, só não aprovo o que você fez, porque isso é pecado. E esse pecado, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, pode tirar você do céu. Mas eu te amo. Eu continuo sendo sua mãe, continuo sendo seu pai. Mas esse pecado eu não tolero. Então é isso que tem que conversar com eles. Em Hebreus 5, 2 diz assim: compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ele está rodeado de fraqueza. Eu compadeço com você, mas eu te amo. Depois ela diz que é para deixar claro para as crianças que o pecado traz sofrimento, traz perturbação, que eles vão enfrentar essas dificuldades e encargos no futuro. Por isso precisa aprender agora. Fale muito sobre isso. Fale muito. Ela diz que o mundo não é uma parada militar, é um campo de guerra. Que você tem que ensinar as crianças a suportar os encargos, ser forte, portar-se como homens. É uma verdadeira prova de caráter. Fazer sem recompensa o reconhecimento. Cite exemplos. Fala assim, meu filho, você não consegue arrumar sua cama aqui em casa. É essa tarefinha que nós colocamos na rotina. Se você não está conseguindo arrumar a sua cama, pode dizer assim. O que vai acontecer lá na frente quando seu chefe passar um trabalho para você? Você vai conseguir fazer? Então, cite exemplos.
Ela diz que as provações não é seu filho não vai conseguir escapar das provações, mas ele vai ser tão forte espiritualmente, vai ter tanto poder de Deus nele que ele vai transformar essas provações, transformar. Então ela fala: não negligencie os primeiros ensinos. Eu já ouvi muitos pais dizerem, mas muitos pais, principalmente os homens. Quando eu falo pais, são os homens. Quando eu falo mães, mães, as mães, mulheres. Muitos pais dizem: eu não vou ensinar agora, porque ele ainda não sabe. Ele não pode ainda aprender. Tá certo, ele é pequenininho, mas vai falando, mesmo sem ele entender, vai ensinando. Agora, eu vou falar mais lá na frente. Mas lá na frente, a gente já sabe que o caráter já foi formado, as primeiras impressões são até os 7 anos. E o pau que se entortou, quando for desentortar, vai quebrar. Então, ela diz: ensine os primeiros ensinos quando for criança. O erro é um degrau de acesso às coisas melhores. Não é porque ele errou que ele é um fracassado, um perdido, um cruel. Né? Ela fala, é um degrau. Cita uma poesia. Aqueles que tiverem um livro, leiam a poesia da página 296. É maravilhosa. Ela fala sobre a luta da vida. A gente podia terminar a Elaine lendo a poesia para nós, uma ideia, sugestão. E depois, mães, nos próximos 5, 6 parágrafos, ela faz um apelo, mães e pais. O seu filho precisa entender o algo mais, o algo melhor. Nós não estamos aqui para viver somente nessa vida. Nós temos que pensar a cada segundo da nossa vida no céu, no céu. O lar precisa estar preparado para encontrar Jesus. As regras têm que ser colocadas pensando no bem-estar da família para estar aos pés de Cristo na sua volta. O algo melhor é ter essa paz que Cristo dá no nosso coração. A criança precisa sentir isso. Se ela não entender que o algo melhor é Cristo, ela não vai lhe obedecer. Ellen White fala: como é que ela vai entender as coisas que não se veem se ela não entende as coisas que veem? Então, o que ela vê no seu lar? Você também obedece às leis de Deus com facilidade? Ela lhe vê com a Bíblia aberta diariamente em seus braços, em suas mãos? Ela lhe vê de joelhos? Você é Deus em seu lar? Como é o tom de sua voz, as músicas que você ouve, as coisas que você assiste na TV? Você está preparado para encontrar com Cristo junto com a sua família? Está preparado? Não adianta quadro de rotina, não adianta quadro de regras, nada, nada, nada. Tudo só vai dar certo se a criança perceber que você faz tudo aquilo que você está ordenando. Você é o exemplo. Renuncie. Ela termina o livro falando: renuncie tudo aquilo que atrapalha você a entrar no céu. Quando você renunciar muitas coisas por amor a Deus, você conseguirá, então, fazer com que seu filho almeje e tenha prazer nos maiores, elevados bens que Deus preparou. E eu gostaria de ler aqui, então, o que ela diz aqui, olha, na página 297. Induza-os a contemplar aquele que é totalmente desejável.
A criança precisa desejar mais a lição da escola sabatina do que os livros de ficção, mais a leitura da Bíblia do que o livro de romance. Ela precisa gostar mais do Feliz Set Play do que do celular e dos filmes de ficção. Olha, induz a contemplar o que é totalmente desejável. Gálatas 5,16 está escrito isso. Quando o olhar se fixa nele, em Cristo, a vida encontra o seu foco. A vida encontra o seu centro. Quando a criança ama Cristo, almeja o céu, tudo fica mais fácil, ela fala. O entusiasmo, a devoção generosa, a dedicação total, o apaixonado ardor da juventude encontra aqui o seu verdadeiro objetivo. Uma criança educada é uma criança que ama Cristo. Uma criança disciplinada é uma criança redentiva. E ela fala, o dever, olha essa frase, pais e mães. Quem estiver com um livro, abre o livro, sublinhe, é o último parágrafo do capítulo. O dever torna-se uma satisfação e o sacrifício um prazer. As leis e a rotina, o dever é uma satisfação. Minha rotina é uma satisfação. E a lei, que seria o sacrifício, é um prazer para mim. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. É a alegria, fazer com alegria. E ela termina dizendo que o amor de Cristo nos constrange, segundo Coríntios 5,14. Jesus, quando andou aqui na Terra, nos deu o exemplo de disciplina. E ele veio aqui para nos amar, porque nos ama, e para nos salvar. Esse Jesus vai voltar, está voltando, já podemos ouvir os seus passos que se aproxima. A pergunta que ele vai fazer, que ele fará é: onde estão os filhos que eu te dei? Que você então responda com o coração cheio de alegria. Estão aqui, Senhor. E juntos, então, todos nós iremos morar com Cristo para sempre, seguindo com prazer as suas leis eternas. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Rose, por toda a sua dedicação aqui na nossa live, pelo todo o conhecimento compartilhado. E para a gente finalizar essa live, eu só gostaria aqui de responder a pergunta aqui da Elo que ela fez. Quem aprendeu, né, todos esses conceitos, quem teve acesso a esse conhecimento já com seu filho já maior de 7 anos, ou já está com quase 7 anos, será que ainda tem tempo de consertar o tempo perdido, de consertar o caráter? Eu só gostaria de deixar rapidamente a minha breve experiência. Eu conheci a verdadeira educação quando meu filho mais velho já tinha mais de 8 anos de idade. Ele já estava com o seu caráter formado, a gente já tinha passado por muitas coisas, passado batido por muitos pontos da educação dele. E a gente colhe os frutos dessa falta de informação, de estudo, até hoje. Mas eu creio no poder de Deus e que Ele é poderoso para transformar a nossa história, para mudar a nossa história. E a partir do momento que a gente conheceu, que a gente viu que a gente estava errando em muitas coisas, eu orei muito, oro muito a Deus para que Ele me ajude a transformar primeiro em mim os meus defeitos, né, as minhas faltas, para que eu possa conduzir eles agora a ajeitar, né, a se converter, a ir para o caminho certo, que a gente estava indo para o caminho errado. É mais difícil o trabalho, com certeza, demanda muito mais esforço, muito mais oração, mas Deus, Ele faz a obra que a gente não é mais capaz de fazer e Ele transforma, Ele molda o caráter, né?
Os discípulos de Jesus são um grande exemplo de que mesmo depois de jovem, adulto, ainda há esperança para consertar o caráter, para Jesus atuar e moldar o caráter deles. Sim, é isso mesmo, Elane. Não tenho palavras. As mães ficam preocupadas porque Ellen White fala dos 7 anos, né? Mas ela diz, as primeiras impressões é até os 7 anos. Mas o caráter, ele está em constante transformação. Se nós já tivéssemos o caráter prontos, nós estaríamos com Deus no céu. Todos nós temos que pedir para que Deus transforme o nosso caráter dia a dia. Em Provérbios 1:7, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que essa mãe precisa ficar atenta é o que a Elaine falou, é o exemplo de vida. A criança precisa aprender a temer a Deus. E como ela vai aprender a temer a Deus? Você fazendo as coisas que são do agrado de Deus. É você. Se você pedir humildemente para que o Espírito lhe transforme, que você aprenda a amar, que o amor é o primeiro fruto do Espírito Santo, vai conseguir modelar essa criança com 8, 9, 15 anos. Lembrando que não é você, você é um instrumento nas mãos de Deus, é o Espírito Santo presente na sua casa. Mas, mãe, isso não é fácil. Você só conseguirá acordando de madrugada. Você só conseguirá com os joelhos no chão. Nós temos que acordar os nossos filhos com os joelhos dobrados, com a Bíblia aberta. Você não vai conseguir ser um instrumento das mãos de Deus se na sua casa não acontece o culto familiar, né? Se você não busca a presença do Espírito Santo no dia, nenhuma teoria vai funcionar, nenhum método vai dar certo, nem o método da Rose, nem o método do Isamitiba, nem o método dos autores americanos, nenhum método. O único método que dá certo é o método de Cristo. É o único método que realmente é verdadeiro. E o único método é o amor no coração. É esse. Esse é o segredo. O segredo de uma criança disciplinada é Jesus. Amém. Muito obrigada, Rose. Vamos então fazer uma breve oração. Se você puder finalizar então para nós com uma oração. A gente tem ainda alguns minutinhos para finalizar, daí faz a oração e a gente finaliza. Ok. Grande e poderoso Deus, nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai e porque somos teus filhos, que o Senhor nos criou aqui na terra. Senhor Deus, nós queremos pedir a Ti uma bênção especial sobre todas as famílias que nos assistem nesse momento. Todos nós somos frutos do pecado e por isso somos falhos e fracos. E o que nós estamos pedindo nesse momento aqui, em nome do Senhor Jesus, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para habitar em cada mente, em cada coração, de cada pai, de cada mãe, de cada filho, ó Deus. Nós acreditamos no Teu poder, acreditamos que o Senhor nos concede esse poder, acreditamos que o Senhor habita, pode habitar nos nossos lares. Então nós entregamos essa oração em nome de Jesus ao Senhor, acreditando que nos lares dos teus filhos pode haver paz, pode haver harmonia. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, Rose. Um abraço, fica com Deus. Que Deus abençoe a todos os lares. Amém. Com Deus. Tchau, tchau.